Bom, daqui a pouco eu quero trazer um pouco mais de informação sobre também o ministro Flávio Dino, as acusações que estão caindo sobre ele depois da visita, da primeira-dama do crime ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Já já a gente vai trazer mais informações sobre isso. Só que agora eu preciso ir com uma imagem que temos de um encontro entre o presidente americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping, em São Francisco, um encontro que nesse momento passa a ser bastante relevante, não só por causa da tentativa de ambos os países de encaminharem uma diplomacia que favoreça a ambos, mas diante dos conflitos nos quais esses países se dividem. Porque a gente está falando da guerra entre Rússia e Ucrânia, que divide ambos os países, e de uma guerra que já está durando muito mais tempo do que se esperava, e de um outro conflito que começa ao mesmo tempo, em que se tem Palestina, ali, grupo terrorista Hamas, e também Israel, que tem gerado divergência entre ambos os países, e até por conta disso não há até agora nenhuma manifestação do Conselho de Segurança da ONU em relação a esse conflito, o que dificulta as ações de Israel e o coloca no entrave, nesse xadrez entre ter o direito de contra-atacar o grupo terrorista e um massacre de civis que poderia ocorrer também no lado palestino diante disso, e principalmente em relação a muitos dos países precisarem reconhecer que sim, o Hamas é um grupo terrorista que atua naquele território e que fez também uma invasão sem precedentes na área que pertence a Israel. Então a gente está acompanhando esse encontro agora e eu queria também repercutir um pouco disso com vocês. Podemos manter as imagens ali enquanto os nossos comentaristas aqui trazem também um pouco da visão deles sobre isso. Vocês veem algum tipo de avanço numa agenda econômica? Porque a gente está falando de conflitos e questões diplomáticas, mas também a agenda econômica é algo que realmente divide ambos os países. E vocês veem algum tipo de avanço nesse quesito, hein, Alan Gani, quando falamos entre China e Estados Unidos, dois players que disputam talvez o mesmo espaço? Exatamente. A relação entre China e Estados Unidos, ela é uma relação bastante dúbia e bastante curiosa. Estados Unidos e China são adversários no campo geopolítico, disputam hegemonia no mundo, mas existe uma sinergia do lado econômico. Por que eu digo essa sinergia? Para os Estados Unidos, é extremamente vantajoso mandar empresas para produzir na China, a preços muito mais baratos, a custos menores, e isso possibilita essas empresas terem lucros extraordinários e traz crescimento também para a China, Aliás, a China se consagrou como uma superpotência por conta desse processo. Por outro lado, o que o chinês faz com esse dinheiro gerado por essas empresas estrangeiras em seu território ou pelas suas exportações? Se torna credor da dívida norte-americana. Então eu vejo que do lado econômico existe muito mais sinergia entre eles. Obviamente que tem questões de empresas indo para lá, deixando de gerar empregos nos Estados Unidos, que o Trump falava bastante, mas existe muito mais sinergia do que atritos. Agora, no campo geopolítico, aí sim disputam hegemonia. Aliás, esse encontro é bastante emblemático, Evandro, porque mostra que os Estados Unidos não são mais uma potência hegemônica no mundo. Diferente do que muitos democratas, muito neocons acreditam, que os Estados Unidos dá as cartas sozinho no mundo, não é mais igual à década de 90. Já era. China é uma superpotência, Rússia se refez também, não é uma superpotência do ponto de vista econômico, mas é do ponto de vista militar. O mundo árabe também ganha espaço. Então, Estados Unidos hoje, a gente percebe um enfraquecimento da nação do ponto de vista geopolítico. Bom, essas imagens que a gente acompanha são de agências internacionais e a gente lembra também que Xi Jinping não visita os Estados Unidos desde 2017, quando Donald Trump ainda estava no poder. E a Casa Branca diz ali que a cúpula que acontecerá nesse local aí em São Francisco é justamente para tentar evitar que um conflito se escale entre ambos os países, porque são muitos os temas nos quais existe alguma tensão, né, Luiz Felipe Dávila? Com certeza. Acho que o Alan Gani fez muito bem
explanação da parte econômica, da tamanha interdependência de China e Estados Unidos. E isso não dá para desfazer. Então, os dois podem ficar fazendo o discurso que quiser no campo político, mas economicamente eles estão intrinsecamente ligados. E não tem jeito de tentar acabar com isso. Mas, do ponto de vista político, é importante. Por quê? Porque a grande tensão entre China e Estados Unidos hoje se dá por causa de Taiwan. Essa é a grande tensão política que pode desencadear, sim, uma guerra sem precedentes, uma guerra entre as grandes potências, que é uma coisa que nenhum país e nenhuma pessoa no mundo deseja. Inclusive, fontes da Casa Branca disseram à imprensa americana que esse tema também seria colocado sobre a mesa. Esse é o tema. O resto, tudo é periférico. Acerta, conversa, fala para a sua... Mas Taiwan é uma coisa importante. Agora, o que mudou nessa Guerra Fria 2 entre China e Estados Unidos, a Guerra Fria 1, que era entre os Estados Unidos e a União Soviética? Na Guerra Fria 1, haviam vários interlocutores. Por exemplo, jamais um ministro das Relações Exteriores conseguiria fazer uma viagem secreta à China, como o Henry Kissinger fez, e abrir ali um caminho extraordinário de diálogo que vai mudar completamente o jogo político a partir de 1972. Hoje, infelizmente, a diplomacia está muito concentrada no presidente da República e no secretário-geral do partido. Isso limita o diálogo, porque quando os dois não conversam, não existem outras artérias de articulação e de diálogo com credibilidade e respaldo do poder para poder negociar. Então, isso fragiliza demais e aumenta a tensão política nessa Guerra Fria 2 do que aconteceu na Guerra Fria 1. Segré. Me parece muito importante essa reunião. Acredito que seja uma das reuniões na geopolítica moderna mais importantes dos últimos tempos. É verdade. Porque estamos falando de duas superpotências. E o que pode sair dela, né, inclusive. E o fato deles se encontrarem permite demonstrar que eles têm interesse de resolver. E isso é muito melhor na diplomacia que mandar informações através de meios internacionais ou de ações. Então, é muito saudável para a paz mundial e para as relações entre eles. Lembremos que Estados Unidos bloqueou, de alguma maneira, o 5G chinês, o TikTok, o Huawei. Estava com grandes expectativas para permitir, inclusive, produção de microchips dentro do território americano para não ter essa dependência da China. Então, é uma reunião que pode marcar uma nova etapa, não apenas entre Estados Unidos e China, sino nas relações entre vários países do mundo. Piperno? Olha, existe, inclusive, hoje um movimento, agora me foge o nome, que denomina um fluxo de empresas americanas que estavam na China e agora voltam a produzir mais perto dos Estados Unidos. Estão aí, enfim, plantando plantas industriais, países como o México, outros aqui da América Latina e até mesmo na Europa. Porque houve também, em algum momento, né, esse esfriamento nas relações entre os dois países e, depois disso, alguma tensão por conta dos eventos geopolíticos citados aqui pelos companheiros. Agora, é óbvio também que, em um momento em que a China perde fôlego e a economia americana há muito tempo convive com a perspectiva de uma recessão, é óbvio que se precisa fazer alguma coisa. Então, a China tem nos Estados Unidos o seu maior mercado. Os Estados Unidos dependem demais de recursos que foram buscados lá na China, até para equilibrar os seus imensos desequilíbrios orçamentários. Então, é óbvio que se tornaram duas economias interdependentes. Agora, há um outro fator. O fato de que, para muitos analistas, a China ter perdido a condição de se tornar o novo Japão, aquilo que se esperava do Japão nos anos 90, quando, de fato, a economia japonesa chegou, inclusive, a ameaçar o protagonismo americano em muitos setores. Por quê? Porque a China
passa a ter um problema demográfico muito sério. Então, a China, do ponto de vista demográfico, ela vai ter outros desafios para lidar em breve e vai precisar, talvez mais do que em qualquer outro momento da história, essa complementariedade que ela tem na economia americana. Arremata, viu, Luiz Felipe? Não, duas coisas. É verdade que o Pepeno falou, o problema demográfico na China é tremendo, mas o problema é que o Japão tinha o mesmo problema. E o Japão continua sendo a segunda economia do mundo durante muito tempo. O que aconteceu na China? No momento que você tem um problema demográfico e queda da atividade econômica, o que acontece é a centralização do poder na mão do Partido Comunista mais do que nunca. E isso está prejudicando enormemente a capacidade de se reinventar da economia chinesa. Então, essa concentração excessiva de poder na mão do Partido Comunista Chinês piora, agrava mais esse diagnóstico que você bem colocou. Mas eu queria dizer uma outra coisa. Essa ideia de que hoje a gente lê muito na imprensa, de que vamos arrumar agora países mais perto para produzir... Gente, não está acontecendo em escala, é uma escala ridiculamente pequena. O 90% do chip do mundo é feito em Taiwan. 80%, caiu de 90% para 80% a produção de telefone da Apple que era feito na China. E caiu 10%. Quer dizer, é tudo muito marginal ainda, porque isso são transatlânticos, essas coisas demoram muito para acontecer. Então, a melhor coisa que se pode fazer nesse momento é continuar tendo essas conferências entre os chefes de Estado para evitar que esse grau de tensão acabe colocando o mundo numa situação terrível de um conflito entre as duas grandes potências.